Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 22 de abril. Dia seguinte à vitória do Glorioso pelo Campeonato Brasileiro no Newton Santos. Ou melhor, ao atropelo que a gente deu para cima do Juventude, goleada por 5-1, foi simplesmente sensacional. E nesse vídeo daqui eu quero repercutir com você algumas falas de Arthur Jorge na coletiva pós-jogo, também do Danilo Barbosa e do próprio comentarista Eric Faria, que enalteceu bastante a nossa dupla de volantes, Danilo e Marlon. E como não, né? Os dois jogaram demais, cada um dentro das suas características, entre outros jogadores que merecem ser elogiados por aqui, e a gente vai conversar sobre isso. Aproveitando, claro, que a gente vai destrinchar um pouco mais esse confronto de ontem, quero trazer para você alguns elementos táticos para te ajudar a enxergar e entender ali dentro do campo de jogo os conceitos e ideias do nosso treinador, para que juntos a gente possa ir fixando determinados padrões que Arthur Jorge vem solicitando aos seus atletas. Vamos trocar uma ideia super bacana aqui, Fogão, só que antes de mais nada, eu te peço por gentileza para deixar o seu like, para se inscrever aqui no canal. Até dia 10 de maio, nós queremos alcançar a marca dos 46 mil inscritos e com a ajuda de vocês chegaremos lá novamente, com toda certeza. Além disso, vale destacar a programação do dia. Além desse Radar Alvinegro primeira edição, ali por volta de 11h30 da manhã teremos o Fala Fogão Shorts, que é aquele vídeo curtinho de até 60 segundos para uma rápida atualização. Depois, a partir de 1h05 da tarde, tradicional live da hora do almoço. E, naturalmente, às 18h30, Radar Alvinegro, segunda edição. Mais um vídeo aqui no canal, então programação completa para que você fique muito bem informado. Dito isso, vamos em frente, vamos começar trazendo aqui comentário de Eric Faria. O comentarista enalteceu a nossa dupla de volante, realmente Danilo e Marlon jogaram demais. Marlon dentro da sua característica, explorando saída de bola, inversões de jogadas. O terceiro gol do Botafogo, inclusive, tem uma fatiada que o Marlon dá que é simplesmente espetacular. E o Danilo não fez por menos, né? O Danilo toda hora pisando na grande área do adversário, foi um elemento surpresa importantíssimo. Fez o gol dele e participou de outro lance, por exemplo, como o pênalti sofrido. Foi ele que chega lá, consegue conduzir e acaba sofrendo aquela falta dentro da grande área. O Eric Faria comentou o seguinte, ó. Os dois gols logo no início condicionaram qualquer partida. Até o Juventude reconfigurar o GPS, o Botafogo já estava passando por cima. Quando o meio-campo atua bem, o time tem mais chances de vencer. Danilo e Marlon fizeram um grande jogo, marcaram, desarmaram, deram velocidade quando precisou. O Danilo fez um gol, apareceu na área. Na minha opinião, foram os responsáveis pela atuação do Botafogo. Como o Tietê pesou para a atuação de quinta contra o Atlético Goianiense. Com 4 atacantes, quando esses jogadores forem bem, o Botafogo vai estar mais próximo da vitória. Esse é um ponto bem importante e talvez, tá? Não dá pra gente cravar ainda, mas talvez o Arthur Jorge já tenha começado a criar as sociedades ali no meio de campo, né? Gregory com Tietê, os dois foram muito bem. Danilo com o Marlon, os dois foram muito bem também. E cada dupla te entregando uma dada característica. Esse é um ponto que vale muito destacar, tá? O treinador Arthur Jorge, na coletiva, ele chegou a falar que antes de chegar ao Botafogo, ele fez o dever de casa, ele estudou o elenco alvinegro, não só para saber o nome dos atletas, mas também as suas características, o seu perfil. Só que no dia a dia, de forma muito natural, à medida que você vai estreitando esse relacionamento, você passa a conhecer ainda mais os seus atletas. E à medida que ele vai tendo um conhecimento cada vez mais profundo de cada jogador, de como cada atleta, com a sua característica, pode influenciar positivamente o jogo do Botafogo dentro de campo, a tendência é o coletivo se fortalecer. E essas sociedades, essas mini-sociedades dentro de campo, começam a dar cada vez mais frutos. Danilo e Marlon foram bem demais. O encaixe das suas características foi simplesmente preciso nesse jogo de ontem. Então, realmente, esses elogios aqui do Eric Faria faz todo sentido, porque afinal de contas, irmão, se você conseguir ali, pelo setor do meio de campo, ter uma dupla, seja Gregory, Tchê, seja Danilo e Marlon, que atue dessa maneira, nesse nível que a gente teve contra Atlético Goianiense e Juventude, vai ser simplesmente um espetáculo e certamente o time do Botafogo vai estar melhor protegido, tanto na hora de atacar quanto na hora de defender, porque teremos ali dois jogadores de muita confiança e que vão estar se entendendo com um bom entrosamento. Agora, Fogão, um outro ponto que eu quero destacar aqui é a declaração do próprio Danilo. Ele que marcou um gol, sofreu um pênalti, fez uma grande partida, disse o seguinte, ó:
Abre aspas. Independente de jogar de titular, no meio ou atrás como zagueiro, procuro sempre dar meu melhor para auxiliar meus companheiros. E isso é recíproco da parte de todos. Temos um grupo muito bom. Desde o ano passado temos um ambiente muito solidário, sem vaidade. Na primeira conversa que tive com o Mister, falei que era um grupo muito bom. Mesmo os que chegaram são uma rapaziada de bom coração, trabalhadora, que sempre procura focar no coletivo. E isso vai sobressair jogo a jogo. Ele que, inclusive, comentou também o fato de ser um elemento surpresa. E olha como Danilo se apresentou pisando na grande área do adversário. É o momento cereja do jogo, até brinquei com o Marlon. Fica que eu vou, porque vai sobrar ali. E graças a Deus a jogada se desenhou e eu pude marcar. É importante marcar, mas sobretudo ganhar. Fico muito feliz em contribuir. Sempre que possível tem que pisar na área, porque ali é a fonte de ouro. E o Danilo fez bem demais isso aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para você como ele se apresenta, como ele realmente está ali, ó, pronto para poder ser o elemento surpresa. E fez uma baita diferença e pode voltar a ser em outros confrontos. Ter esses jogadores que chegam vindo do meio de campo, como esse elemento surpresa, a defesa muitas vezes não está preparada para se defender desse cara que surge de repente. E o Danilo fez muito bem, é uma característica do atleta afinal. Agora, não é porque ganhou, não é porque goleou, que o técnico Arthur Jorge já está satisfeito. Pelo contrário, assim como fez diante do Atlético Goianiense, o nosso treinador na coletiva pós-jogo também disse que a gente precisa evoluir mais e mais. Vale lembrar que contra o Atlético Goianiense, ele havia dito aquela célebre frase: podemos e devemos fazer muito melhor. E o que o técnico disse nesse momento? Abre aspas. Muito pouco ainda, precisamos de muito mais. Não vou perder o equilíbrio com uma vitória expressiva. Os jogadores tiveram uma atitude muitíssimo boa. Fizeram com que o resultado tivesse essa diferença. Mas ainda temos muito trabalho pela frente. Continuamos tendo pouco tempo para trabalhar entre os jogos. Vamos tentando usar todas as ferramentas à nossa disposição para fazermos chegar aos atletas o que queremos em termos de comportamento, de atitude, de ambição. Hoje tivemos o bocadinho de tudo isso e também eficácia para fazer 5 gols. Mas ainda temos um trabalho longo e desgastante pela frente, porque queremos fazer melhor, não pelo resultado em si, mas porque tem que ser nossa meta também. O treinador, inclusive, ressaltou algumas circunstâncias que deixaram o jogo mais tranquilo para o Botafogo, só que, claro, valorizou o resultado e a própria confiança que esse resultado gera para a equipe do Botafogo, dizendo o seguinte: ganhamos bem. É uma vitória obtida de forma muito competente. Tivemos muitos momentos do jogo com boa atitude comportamental. As coisas se tornaram mais acessíveis por ter feito 2 gols logo no começo. Depois ficamos em vantagem numérica, que ajuda. Não é só pelo fato de ter superioridade numérica, porque até lá já tivemos um bom desempenho, entrada forte em campo. Estou muito satisfeito pelo que fizemos. Não é mais do que os 3 pontos. Serve também para motivar os atletas, porque construir um processo em cima de vitórias torna tudo mais fácil. Isso é óbvio, natural, aquilo que a gente sempre fala. Ambiente de vitória é um ambiente leve, positivo, de confiança. E isso faz a diferença para que os atletas se sintam cada vez mais à vontade dentro daquilo que é o desejo e o pedido da comissão técnica. Então, quando você vence, isso faz uma roda positiva girar. E o Botafogo está precisando de uma sequência de bons resultados. E olha que bom é essa sequência de jogos dentro de casa, né? No Rio de Janeiro, de modo geral. Porque a gente vai ter o confronto contra o Flamengo no Maracanã nesse fim de semana, mas temos esses jogos pela Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, tudo no Newton Santos, o que sempre acaba dando um dia a mais de trabalho para o treinador. Você não precisa fazer aquela logística da viagem e tudo mais. Isso acaba ajudando demais nesse período em que o Botafogo não tem esse tanto de tempo para trabalhar. E o treinador vai conseguindo ali, com as suas ideias, com os seus conceitos, fazer o time do Botafogo evoluir. E por falar em evoluir, claro, vou mostrar aqui para você algumas imagens justamente para a gente poder comentar os padrões que Arthur Jorge está tentando implementar na equipe do Botafogo. E são padrões muito, mas muito interessantes. Por exemplo, no primeiro gol que o Botafogo faz com a cobrança de escanteio ali do Savarino, na bola no escanteio você tinha Hugo e Savarino. E quem levanta o braço para poder indicar que vai realizar a cobrança é o Hugo. De repente o Savarino vai, parte para a bola e faz a cobrança. E se você observar direitinho dentro da grande área, na marca do pênalti, que é onde o Danilo Barbosa se encontrava, o gol foi do Júnior, mas para mim o detalhe principal é a movimentação do Danilo.
você percebe que tinham 3 jogadores do Botafogo contra 2 do Juventude. O Nenê tá na sobra, não tá marcando ninguém. E ali nesse 3 contra 2, o Danilo, claro, que tá protegido pelo Bastos, ele acaba conseguindo se desvencilhar e chega para fazer a finalização. No meu entendimento, isso daqui é uma jogada combinada, jogada ensaiada, tá? Porque o Danilo sabe direitinho onde ele tem que atacar o espaço. Pode observar, se você olhar os melhores momentos, aqui eu não posso colocar por conta de direito autoral e tal, né? Você tem a questão da própria transmissão que pode dar problema aqui pro canal, então não vou fazer isso. Mas se você observar direitinho lá nos melhores momentos, você percebe que o Danilo sabe onde ele tem que ir. Ele sabe exatamente o movimento que ele tem que fazer. E aí, quando o Savarino bate a cobrança nesse espaço que está completamente vazio, o Danilo chega para tentar a finalização. Não consegue pegar bem na bola, é verdade, mas essa bola vai no Júnior Santos que acaba fazendo o gol. Então, um ponto muito importante a se destacar, o Arthur Jorge já começa a ter algumas jogadas combinadas, jogadas trabalhadas, e bola parada no futebol, todo mundo sabe, pode decidir. Além disso, vale destacar também no segundo gol, que é o pênalti sofrido pelo Danilo, repara no encaixe da marcação na saída de bola. Isso dentro do que está na imagem, tá? Porque mais acima você vai ter o Tiquinho também com a marcação encaixada. Você tem o Savarino com dele, o Júnior Santos com dele, o Danilo Barbosa indo pressionar o Jean Carlos e o Marlon Freitas por dentro. Fora o Tiquinho, conforme eu disse, mais acima na imagem, que não está aparecendo aqui, mas ele já estava também ali mais adiante com a marcação encaixada. O Juventude, ele erra essa saída de bola, né? O cara dá o passe, mas ela vai fora do alcance do Jean Carlos. Quando o Danilo Barbosa recupera essa bola, são 4 jogadores contra 3 do Juventude. A gente já está numa situação de superioridade numérica. O Danilo Barbosa poderia optar pelo passe no Savarino, passe no Júnior Santos, mas ele teve a confiança de avançar sozinho e ele consegue então sofrer essa penalidade. Se o cara não faz o pênalti, certamente ou o Danilo faria o gol ou passaria para o lado para o Tiquinho, que com um gol completamente escancarado colocaria o 2-0 de qualquer maneira ali no placar. Um outro lance que vale destacar é o terceiro gol do Botafogo. O Botafogo começa essa saída de bola com o Gatito, que passa para o Bastos. O Bastos dá no Marlon, que devolve no Bastos, que dá no Marlon novamente, que devolve no Bastos. Então você teve ali uma movimentação e associação do Marlon com o Bastos para poder atrair o time do Juventude para o nosso campo de defesa. E repara o que acontece depois. Você vai ter o Bastos, o Hugo e o Marlon próximos um dos outros, tá? Então você tem aqui uma triangulação, você tem um triângulo formado, muito bem desenhado, conforme você está vendo. Só que mais adiante na imagem, o que você vai ver? Você vai ver que o time do Botafogo, ele vai acumular 6 jogadores na mesma faixa de campo, basicamente, no corredor lateral. Pode observar, ó, Bastos, Hugo, Marlon, Danilo, mais adiante Savarino e Tiquinho. São 6 jogadores. E observa atentamente a posição do Danilo. Ele está na nossa intermediária defensiva aqui. É ele que vai fazer o gol lá na frente. Se você observar também o Diego Hernandes um pouco mais acima, tá sem marcação ali, mas ele é um 7º jogador que está do lado de cá do campo, nessa metade do campo. Isso já tinha acontecido no gol contra o Atlético Goianiense, lembra? Eu fiz uma análise, inclusive, mostrei aqui no canal. Você tinha acumulado 6 jogadores também da mesma faixa de campo, no mesmo corredor, e com a aproximação de outros atletas, o Júnior e o Tiquinho, por exemplo, na linha da grande área, né? Dois jogadores ali para poder atacar o espaço caso viesse o cruzamento. Então isso daqui começa a ser um padrão da equipe do Arthur Jorge, tá? Você acumula 6, 7 jogadores numa mesma metade do campo e aí você deixa jogadores abertos do outro lado. E quem vai receber o passe lá do outro lado? Quando o Marlon recebe essa bola aqui do Savarino, ele encontra o Damian Soares. Damian Soares com campo para correr completamente livre e o Marlon faz uma inversão rasante. Não é aquele lançamento alto, lento, é aquela inversão rasante, um passe que vai encontrar o jogador no ponto futuro. E quem entra dentro da grande área? O Danilo Barbosa. Danilo Barbosa é que vai fazer esse gol depois do desenrolar da jogada. E ele estava lá na nossa intermediária defensiva. Ou seja, o Danilo realmente recebeu a orientação de atacar o espaço, de pisar na grande área. É mais um exemplo aqui. O 4º gol, você sabe bem, foi de falta, mas vale destacar também o 5º gol. O passe do Eduardo aproveitando a movimentação do Diego Hernandes. E olha onde o Jacob está no momento que o passe do Eduardo sai para o Diego Hernandes. Então ele acompanha a jogada também, ele pisa na grande área e olha quantos jogadores mais uma vez o Botafogo vai colocar dentro da grande área do adversário, 4 atletas. Isso já tinha acontecido no gol do Danilo Barbosa com aquele passe do Júnior Santos depois dessa jogada toda que eu mostrei aqui agora há pouco.
Então o Botafogo tem colocado 4, 5 jogadores dentro da grande área do adversário. Isso aí é um ponto bem interessante. Claro que ainda é um processo inicial, tem muita coisa ainda para acontecer, mas vale muito a pena ser enaltecido para a gente poder ir observando esses padrões. Ficou satisfeito com a vitória, Fogão, e principalmente com o desenvolvimento do trabalho de Arthur Jorge? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E lembre-se, daqui a pouquinho volte aqui porque tem mais conteúdo no canal. Um grande abraço e até a próxima.